Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A lei gaúcha que impede o uso de agrotóxicos proibidos em seus países de origem está em xeque. Duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado liberaram a venda de produtos que tiveram o registro negado pela FEPAM. Para abordar os herbicidas liberados, seus efeitos e a defesa ambiental, convidamos o Procurador de Justiça, Carlos Paganella, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, e a bióloga da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Marta Valim Labres. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Procurador Paganella, perguntando exatamente como o Ministério Público avalia essas decisões do Tribunal de Justiça e mais, o Ministério Público irá recorrer dessas decisões? Agradeço a saudação, Marco. Bom, essas duas decisões que se trata de duas empresas que produzem esse princípio ativo paraquat, né, nos seus defensivos agrícolas, nos seus herbicidas, a Helm e a Syngenta, são duas empresas aqui que tiveram decisões favoráveis. Nós avaliamos da seguinte maneira, que as decisões do Tribunal de Justiça, elas foram demasiadamente formais. Formais no seguinte sentido, elas em resumo disseram o seguinte: como a Lei Federal de Agrotóxicos admitiu o registro desses venenos em âmbito federal para a venda, não pode o Estado do Rio Grande do Sul estabelecer outras condicionantes para sua distribuição e comercialização. Então, em resumo, é essa a decisão. Ela não avançou do princípio da precaução, dos malefícios, dos efeitos nocivos à saúde, que depois a FEPAM pode nos esclarecer, mas os efeitos, a contaminação de alimentação, os efeitos ao meio ambiente, em ovos de aves, em mamíferos, enfim, são venenos que já foram proibidos pelo Tribunal Europeu, na Europa. A China também proibiu esse veneno paraquat, ela admite somente a exportação para os outros países, mas não admite o consumo interno. A partir de 1º de julho está totalmente proibido. E o Ministério Público, através da Procuradoria de Recursos, já tinha obtido anteriormente uma suspensão cautelar contra a empresa Syngenta para a proibição de venda desse veneno, né, desse agrotóxico, até a deliberação final da ação que estava em andamento. Agora, novamente, está tentando no Supremo uma nova suspensão cautelar contra essa empresa Syngenta, contra o paraquat, e com relação à Helm também está interpondo recurso extraordinário, né, no sentido de discutir, na verdade, os princípios ambientais fundamentais, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito fundamental à saúde e à alimentação sadia. São esses dois valores constitucionais que estão em jogo nessa decisão. Nós acreditamos que o tribunal poderia ter avançado, ele se preocupou simplesmente em dizer que não enfrentou questão constitucional, disse que simplesmente que a Lei Federal de Agrotóxicos e a Lei Estadual de Agrotóxicos nossa, que estabelecia as restrições, ela não foi recepcionada pela Constituição, portanto driblou ou tangenciou a questão de discussão da sua constitucionalidade, mas a verdade é que nós temos decisões do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Aires Brito, que elas se resumem no seguinte: elas dizem que quando as legislações, as esferas federativas periféricas, ou seja, os estados e o Distrito Federal, legislarem em matéria de saúde, meio ambiente e proteção do consumidor, alimentos seguros, né? Nessas questões, as normas estaduais podem, inclusive, ser mais restritivas que a norma de âmbito federal, a norma geral federal. Então, o que se quer, o que o Ministério Público quer é que esse entendimento, o próprio ministro Joaquim Barbosa, num desses acordos, disse o seguinte, discutindo a lei do amianto, né, ele disse que os tempos mudaram. Com a nova ordem constitucional, nós não poderíamos entender da mesma maneira que um julgado que é de anterior à Constituição, porque a nossa lei estadual ela é de 1982, a lei 7747, né? Houve essa discussão de constitucionalidade, mas anteriormente à nova ordem constitucional.
Depois da nova ordem constitucional, depois da Constituição de 1988, não se aprofundou isso aí. Simplesmente houve uma decisão da ministra Ellen Grace que praticamente ratificou, porque era uma continuação da decisão anterior à Constituição, que através de um embargo, acabou sendo examinada posterior à nova ordem constitucional. E a ministra Ellen Grace disse que os estados podem sim legislar sobre matéria ambiental de maneira mais protetiva. Perfeito. Doutora Marta, pelo menos 4 desses rótulos beneficiados, liberados, tem essa substância que o procurador disse agora, o paraquat. Sim. Essa substância é realmente nociva ao ser humano? Bom dia, com certeza, Marco. A FEPAM, ela começou a fazer os cadastros de agrotóxicos justamente por força da lei federal, que dá essa atribuição aos estados, e a nossa lei estadual, ela é muito sábia quando ela não permite que a FEPAM libere um produto quando ele já está proibido nos seus países de origem. Por que isto? Porque um produto já banido na Europa, banido em onde ele foi sintetizado. Por quê? Por questões de saúde, de risco ao meio ambiente, à saúde humana, ele já foi banido, então nós também não temos por que usá-lo aqui. E esses produtos à base de paraquat, eles já estão provados que o paraquat causa morte nas pessoas, principalmente nos agricultores. Porque o agricultor, quando ele está preparando a cauda, quando ele está preparando para aplicar, ele pode se contamina através da inalação ou de contato dérmico, e isso causa morte, já muitas de agricultores. E foi esse o motivo que levou o Tribunal Europeu, como o Dr. Paganella falou, a proibir na comunidade europeia. Porque justamente o nível de exposição do operador, do agricultor, era muito superior ao nível aceitável de exposição ao operador, que é um nível calculado com modelos matemáticos. Então, esse nível de exposição do operador fica assim 60 a 100 vezes maior do que o nível aceitável, mesmo usando EPIs ou não usando EPIs. Então, é um risco inaceitável. Foi isso que o Tribunal Europeu concluiu, que o risco é inaceitável, por isso proibiu. E como a lei estadual diz que o Estado não pode liberar um produto que já esteja proibido, banido nos outros países onde teve sua origem, então a FEPAM não tinha outra coisa a fazer senão proibir. Falando em risco, doutora Marta, eu tenho a informação de que num passado recente, o princípio ativo dessa substância ocasionou várias ocorrências aqui no estado. Sim. Inclusive 35 delas acabaram em mortes. Sim, nós temos aqui dados do Centro de Informações Toxicológicas do Estado, o CIT, que relatam no período, só deixa eu achar aqui, no período de 2005 a 2011, o atendimento por contaminação por paraquat, de 167 atendimentos de contaminação por paraquat, sendo que 35 foram a óbito. Tá, então, temos também um trabalho científico, também feito por pesquisadores do CIT, entre elas a doutora Eliane Dalegrave, de intoxicações por agrotóxicos relatadas no período de 1997 a 2005, onde também é comparado no ano de 2005 os efeitos as intoxicações por herbicidas, que é o caso do paraquat. Paraquat é um herbicida e foi comparado com outros herbicidas também, glifosato, picloram, 2,4-D e paraquat. Então, foi avaliado neste trabalho a circunstância de contaminação, a gravidade desta intoxicação e como se evoluiu essa intoxicação. Aí, a conclusão, que a incidência da contaminação, intoxicação por paraquat, a mais incidente foi ocupacional.
sendo que a intencional chegou muito perto. E a ocorrência, a evolução para a cura, 2,4-D, glifosato e picloram, a maioria evoluiu para a cura. E o paraquat evoluiu para óbito, né? Então, assim, o paraquat, ele não tem tratamento. Ele é irreversível a contaminação dele. Não tem um antídoto? Não tem antídoto e não tem tratamento. Então, é uma substância muito tóxica. Como disse o Tribunal Europeu, a substância mais tóxica que já constava numa lista de produtos para usar na agricultura. Claro. Então, Doutor Paganella, embora permitido em outros estados do país, me parece que essa discussão jurídica ainda vai longe, principalmente dentro dessa questão de que a lei federal se sobrepõe à estadual. Tem um detalhe interessante que eu não acrescentei na minha primeira participação, hoje, atualmente, existem 2 ações civis públicas que estão tramitando no Distrito Federal, movidas pelo Ministério Público Federal. Dessas substâncias que foram referidas aqui pela FEPAM, 4 substâncias já foram abolidas, né? Por exemplo, endosulfam, metamidofós, substâncias ativas. O glifosato e o paraquat, eles terão de ser revisados na Anvisa. Tanto que a diretoria colegiada da Anvisa baixou uma resolução número 10 de 2008, ou seja, desde 2008 a Anvisa se prepara para fazer a reavaliação desses princípios ativos, dessas substâncias que integram os produtos vendidos por essas empresas, né, que é o paraquat. O paraquat está dentre eles. Sucede que em 2012 houve um problema lá de falsificação, inclusive de pareceres, dentro da Anvisa. Houve a demissão de funcionário da Anvisa, houve demissão do gerente geral de toxicologia da Anvisa, que é o Luiz Meirelles, e o Luiz Meirelles foi para todos os meios de comunicação apontar que existia sérios problemas de corrupção dentro da Anvisa, né? Então, havendo esse tipo de problema, dos quais geraram um inquérito policial na Polícia Federal para avaliar as falsificações dos pareceres técnicos da Anvisa, e outra ação de improbidade para demitir os funcionários que fizeram, porque foram identificados os autores dessas falsificações. Dentro desse ambiente, como é que nós podemos confiar num registro outorgado pela Anvisa, né? Então, pelo menos por princípio de precaução, dever-se-ia suspender a comercialização do veneno no Estado, né? Pelo menos por isso, porque esses fatos são notórios, são públicos, as ações estão em tramitação. A própria Anvisa não fez ainda a reavaliação que deveria ter feito desde 2008, por quê? Porque, segundo as próprias técnicas da Anvisa, são tantas as audiências para serem ouvidas na Polícia Federal, serem ouvidas pelo Ministério Público Federal, que não houve tempo ainda e nem equipe técnica suficiente para fazer essas reavaliações. Então, a tendência, como 4 dessas 14 substâncias que são objetos da ação, restaram 8, então, porque 4 foram abolidas, 2 foram restringidas e 6 ainda estão 8 estão ainda sob análise, né? O Ministério Público disse, então, nessa ação que, muito bem, já que desde 2008 a Anvisa se preparou para reavaliar e até agora não fez, então, o seguinte, queremos a suspensão da comercialização e do registro dessas substâncias, né? Até que a Anvisa avalie, invertendo-se a lógica, né? Ou seja, na dúvida, pelo princípio da precaução, a incerteza científica quanto ao malefício, que a Anvisa é que tem que dizer, afinal, então se decida em pró-saúde e pró-ambiente, indúbio pró-ambiente, indúbio pró-salute, né? E isso não foi respeitado nas decisões aqui do tribunal. Então, a tendência é que essa discussão, veja, essa situação das ações civis públicas federais que correm no Distrito Federal, independem da discussão de nosso Estado, do legislador estadual, ter eleito na sua legislação estadual mecanismos e controles, restrições para assegurar com maior garantia, com maior qualidade, a proteção do consumo humano de alimentação, a proteção da saúde dos trabalhadores que aplicam o veneno e a proteção do meio ambiente por esses reflexos cumulativos
e sinérgicos que são derivados da aplicação nas lavouras de arroz, soja, por exemplo, cujos resíduos, né, contaminantes das substâncias alteram significativamente o ambiente natural. Claro. Quantas marcas foram vetadas pela FEPAM nos últimos anos aqui no estado? Olha, marcas, né, porque nós indeferimos princípios ativos. Então, assim, produtos comerciais, acho que 26. E sendo que quase todos já banidos nos seus países de origem, justamente por danos causados à saúde das pessoas, ao meio ambiente, problemas com pássaros, problemas justamente de saúde e ambiente no geral. E teve um caso que não foi esse de indeferimento por estar banido, mas simplesmente porque não havia cultura no estado. Mas na maioria, todos já banidos nos seus países de origem. E é importante dizer que essa lei, ela protege os gaúchos justamente daquilo que só está demonstrado que não deve mais ser usado, né? Como foi falado antes pelo Dr. Paganella. A China, que é o maior produtor de agrotóxicos, um dos maiores, se não for o maior, proibiu agora a fabricação para uso interno. Então, como vamos deixar a nossa população se submeter a produtos que comprovadamente estão prejudiciais, né? O agricultor, lá no campo, ele não está sabendo que isso é prejudicial para ele. Embora já ouvimos relatos de agricultor dizer, esse produto não uso mais porque quase morri com ele. Claro. E esse teve sorte. Existe uma grande quantidade desses defensivos que são importados da China, né? Existem empresas especializadas só na importação. Doutor Paganella, vendo os senhores falarem aqui sobre os agrotóxicos, eu penso, a ideia que se tem é de que a legislação gaúcha estaria à frente da federal em termos de defesa do meio ambiente. O que nós podemos dizer? Se nós formos olhar como são os procedimentos de avaliação na Anvisa, a Anvisa se baseia na FAO, se baseia na Organização Mundial de Saúde, se baseia nos critérios que a ONU, né, determina. Então os critérios da Anvisa, eles não são assim menos rigorosos, né? Eles têm técnicos de carreira na Anvisa que são qualificados, embora esteja um pouco sucateada, né? Os laboratórios, eles não têm muitos exames para fazer e acompanhar essas baterias de testes que necessitam ser feitos, né? Então, o que está acontecendo hoje na Anvisa é falta de apoio da política pública ambiental, né? Ela deveria haver do governo federal uma prioridade em questão de saúde pública, dotar de mais técnicos, especialistas, doutores, né? Apressar esses procedimentos com toda a infraestrutura necessária de avaliação laboratorial, físico, química e bioquímica, né? Então, não seria a Anvisa, digamos, se bem funcionasse, ela estaria assegurando adequadamente os interesses da saúde da população e a prevenção de riscos. Mas como isso não está acontecendo, essa nossa legislação gaúcha, que tem 30 anos, foi comemorado há pouco, recentemente, os 30 anos da legislação de 1982, ela é sábia. Ela é uma legislação que nada do que está previsto como condicionante na legislação estadual é impossível de cumprimento. Então, a nossa luta do Ministério Público é para que ela seja afirmada, porque não há incompatibilidade constitucional na sua preservação integral e na sua aplicação integral. Isso é uma certeza. E também, pelo princípio da precaução e outros princípios amparados no direito fundamental ao meio ambiente, nós podemos dizer que ela está concretizando os valores fundamentais da Constituição. Portanto, ela não pode ser afastada e nem entendida como inaplicável na nossa esfera. Claro. Doutora Marta, os agricultores defendem o paraquat porque ele, digamos assim, tem um custo-benefício maior, ou seja, ele é mais rápido, ele é mais agressivo, dá um retorno maior na lavoura? Olha, não dá para comparar, assim,
agricultores, eles vão muito atrás do que a indústria apresenta, né, como sendo o melhor. Mas tem substitutos para o paraquat, para herbicidas substitutos, e não dá para pensar em custo-benefício, mesmo que paraquat seja mais barato que outros, que não sei se é o caso, mas não dá para pensar em custo-benefício quando a saúde do agricultor está em risco. Sim. Então, isso não tem como ter um benefício quando está colocando a vida de crianças, como tem também relatos de outros países, né, da Coreia do Sul. Nós temos 2 artigos que mostram contaminação de 375 pessoas, até tenho aqui o artigo, mas outro de 270 e poucas pessoas contaminadas por paraquat e que a grande maioria veio a óbito. Então, isso é um custo que não tem comparação, né? Na Costa Rica também. Então, tem vários artigos científicos que mostram. Também na China, crianças morrendo na China também. Isso que levou a China, então, a proibir, pela quantidade de mortes. Aqui no estado do Paraná, a PUC do Paraná fez um estudo mostrando que a população está contaminada. A população que não é agricultor está contaminada por paraquat. Foi encontrado paraquat na urina, claro, pela ingestão de alimentos. Claro. Porque na soja, o paraquat ele é colocado antes da colheita, para homogeneizar. Pulverização aérea com esse produto, nem pensar. Não, né? Pulverização aérea não é permitido quando é feito com paraquat. Ele é muito tóxico, ele é um produto extremamente tóxico. Mesmo a pulverização aérea tem problemas. A FEPAM já restringiu 2 áreas que não pode ser aplicada por aviação aérea. E também restringimos um outro produto que também a própria empresa tinha um outro princípio ativo para aplicação aérea, que a própria empresa tinha retirado o produto nos Estados Unidos, porque estava muito problema se dispersava muito, tinha muita volatilidade e ele atingia árvores a 3 quilômetros de distância. Aí a empresa tinha 2 formulações, essa mais volátil e outra que era microencapsulada, que não tinha essa volatilização, que não causava esse problema. A empresa retirou nos Estados Unidos e continuou usando aqui essa formulação mais tóxica. Então, é esse o objetivo da nossa lei, que nos permite, então, o que a FEPAM fez? Proibiu essa formulação mais tóxica e permitiu a outra. Então, quer dizer, o que não querem lá, também não pode ser usado aqui. Nós temos que proteger a nossa população. Mas, então, esse produto já está provado por muitos artigos científicos que ele não pode ser utilizado. No Mato Grosso, desculpa interromper, no Mato Grosso houve uma pesquisa em Lucas do Rio Claro, né? Da Universidade Federal do Mato Grosso, Pigatti, né? Professor Pigatti. E lá eles constataram, além do glifosato, também mortes pelo paraquat. Aqui, a pesquisa recente, 2010, claro. 2012. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa, doutor Paganella, mas o senhor ainda tem um minutinho para falar sobre o Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. O Fórum é o Fórum regional, né? Ele abriga aí, atualmente mais de 37 entidades públicas e ONGs. E o interesse dessas, inclusive a AGAPAN, entidades reconhecidas, renomadas aqui no Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, as coordenadorias, as promotorias da saúde, as promotorias de defesa do consumidor, promotoria de defesa do meio ambiente também. E a ideia é nós trazendo a discussão. Nós estamos discutindo atualmente no fórum a questão da pulverização aérea, para que a ANAC imponha restrições à aviação agrícola, a pulverização terrestre, para que nós busquemos talvez um licenciamento para pulverização terrestre pela FEPAM, que atualmente não existe, com condicionantes rígidas, a regulação e a discussão da saúde do trabalhador, que também tem um fórum em comissões especiais do fórum, né? E com relação ao paraquat, a AGAPAN tem procurado o Ministério Público, o Movimento de Estudos Gaúcho de Defesa Ambiental, Institutos de Defesa do Meio Ambiente, tem procurado pedindo, né, que o Fórum
assuma essa posição com nota técnica, que se vai se propor ainda, né, depois de nós encaminharmos os recursos, por nota técnica de oposição, de inconformidade com essa posição do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque existe outro caminho jurídico de decisão. Essa é a questão. O julgador, ele tem duas opções quando ele está diante do caso concreto. E ele pode optar por uma ou por outra. Ele tem interpretações favoráveis de duas vertentes. Então, o que se quer é uma sensibilização e uma conscientização maior dos julgadores. Vamos procurar isso aí, vamos procurar os desembargadores do tribunal para colocar o fórum à disposição para esse esclarecimento. Porque nós não podemos esquecer que por detrás dessas questões da comercialização existem interesses econômicos fortíssimos, de bilhões e bilhões de dólares. Atualmente, 7 empresas no mundo comercializam em biocidas e defensivos mais de 39 bilhões de dólares. Ok. Mais uma vez, eu agradeço a participação dos senhores, a gentileza também de aceitarem o nosso convite. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!